Olá, pessoal, bom dia. A paz, né? Hoje eu vim falar de um tema muito importante, para que a gente fique atento, para não perder as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? Porque muitas vezes estamos distraídos, né? Focando, às vezes, em coisas que não são necessárias, e deixando Deus, né? Perdendo as bênçãos que Deus tem, né? Uma coisa que passou o trem e você estava ali, chegou na estação naquela hora e perdeu. Entendeu? Então a bênção vem, ela passa. Se você não pegar a bênção, você vai. É. Então hoje eu estou querendo falar com vocês a respeito de que Deus usa. Às vezes a gente pensa assim, Deus só usa o pastor, ou a pastora, ou o bispo. Não. Deus usa até o inimigo para falar com você. Até o inimigo ele usa. Eu vou dar um pequeno exemplo. Assim que eu fui trabalhar na época, eu fui lotada lá em Mesquita, né? E lá o ambiente era bem pesado, sabe? Eu sentia uma energia diferente, sabe? Sabe, eu não sei te explicar, mas é uma energia muito pesada. E eu com esses problemas de coluna muito forte, eu estava trabalhando, fizeram uma prova lá, assim que eu cheguei lá, porque eles não sabiam quem era quem. Então eles precisavam colocar quem vai ser o chefe da equipe, quem vai ficar aqui, quem vai ficar, né? E eu tirei lá uma nota boa e fui chamada para ir para coordenar lá uma equipe lá. Só que eu, na verdade, eu falei pro chefe geral, eu falei, eu vou pensar, vou para casa, eu vou pensar. Só que eu só tinha duas opções. Ou eu ficava, até porque eu estava nova lá, como é que eu ia deixar alguém me chefiar, eu nova no local, sem saber, tendo a chance de ser chefe? E a segunda opção, eu tenho problema de coluna graves. Eu não ia ficar rodando tanto no campo quanto se eu ficasse, né? Não, no outra área, né? E eu resolvi aceitar. Fiquei lá e tudo. E lá tinham bastantes inspetores como eu, tinham bastante. Então, vira e mexe tinha reunião e tudo. Tinha uma união entre nós, porque éramos inspetores, todo mundo junto e tudo. Só que a política lá existe política, porque existe um sistema único. E o sistema único, nessa área de arbovirose, vigilância ambiental, ela unificou. Então, quem ficou na gerência foram eles, a prefeitura, né? Então, nós ficamos submissos a eles. Eles que ficaram lá, né? Em alguns lugares tem pessoa da gente, mas na maioria não. E lá era assim, era pura política, né? Tinha os concursados lá, mas não tinha também. E assim era. Mudava de pessoal, aí mudava todo mundo, aquela coisa. Mas quem tem o seu emprego certo, não sai. E as pessoas que fazem, e aconteceu muita coisa ali. Às vezes estão ali prejudicando, estão ali a cargo político, né? Cargos políticos que entram ali, mas não ficam, porque tem um tempo para ficar. Então teve muitas perseguições ali com pessoas que entraram assim, por pura, sei lá, inveja. A gente vê muita coisa assim, sabe? Pessoas com raiva, com inveja, com um espírito maligno ali, sabe? Atuando, né? Beleza, eu fui levando, e Deus ali, me protegendo de todo mal, com certeza. Se não fosse Deus, enfim, eu quero dizer que o inimigo, como ele usa o inimigo, usa um colega que era bem chegado a mim, me tratava extremamente bem, estava nervosinho porque ia ter uma mudança lá de governo, de chefia, então ele queria ficar bem com todo mundo. E o cara queria tirar todo mundo que não era que era antigo, do tempo lá do antigo chefe, né? Ele queria tirar todo mundo. Então ele queria se unir. Ó, eles fazem assim o quê?
se abraçam, né? Quem quer se abraçar, vai lá e se abraça, e quem está no mal, vai fazer o mal. Quem se abraça lá com o bem, vai fazer o bem. Então, esse cara se abraçou lá com o mal. Mas, numa conversa com ele, eu falei para ele: olha, eu não posso, eu vou sair, mas eu não posso ficar no campo. Eu preciso de um lugar para ficar, porque eu tenho sérios problemas. Já fiz uma cirurgia, eu tinha feito a primeira, né? Não, eu não tinha feito, eu ia fazer ainda. Eu tenho muita dor, eu tenho uns atestados. Ele deu um grito tão grande. Sabe aquele grito que ecoa, assim, ó, que chega assim, no teu ouvido. Ele vai para a perícia! E no momento que ele falou isso, aquilo veio. E eu fiz isso. Irmãos, eu fui lá para a perícia. A perícia já me deu logo assim de cara. Eu fiquei muito tempo, irmão, muito tempo afastada mesmo. E aí, nisso que eu estava afastada, eu vim já pedir a transferência. E quando eu cheguei lá, com o documento da perícia, que não é brincadeira, eles ficaram de olhos abertos, porque eles achavam que eu estava de. Ah, não, não tem nada. Porque é sempre assim. Mas eu provei que não, que eles estavam enganados, né? Mas tudo bem, deixei para lá, graças a Deus. Eu consegui sair daquele lugar que Deus não queria eu lá, com certeza. Vim para o Rio de Janeiro sem saber para onde iam me lotar. Não me incomodei. Eu cuidei da minha saúde. Fui lá me cuidar, fiz a perícia, fiquei em tratamento médico. Até que o médico marcou uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia, ele fez a descompressão do nervo, que não resolveu, porque eu tenho outros problemas, né? Acredito eu que, sei lá, são tantos problemas que eu tenho na coluna que não vou nem citar essas coisas agora. Entendeu? Aí aconteceu tudo isso. Enfim, lá na perícia, conforme eu fui ficando, o médico perito lá queria me aposentar. Eu falei, não, doutor, eu tenho como me aposentar porque eu tenho tempo. Aí ele falou assim, mas eu vou botar prioridade, que vai ser mais rápido, porque o teu problema está muito sério. Isso aí, né? Eu vou te aposentar. E ele deu entrada lá e eu me aposentou. 80%. O salário já caiu. E eu fiquei com um salário baixíssimo, fiquei desesperada. Aí eu fiquei me tratando e fui correr atrás, porque a gente consegue voltar. Né? A pessoa que se aposentou, no caso lá, né, como aconteceu comigo, eu entro com processo para desaposentar. Né? Foi o que eu fiz. E mesmo assim eu falei, nossa, é bem difícil. As pessoas falam, é difícil. E eu tinha uma amiga lá dentro, né, lá do ministério, e fui falar com ela. Aí ela falou, pode deixar que eu vou conversar com a perita, que era a chefe geral. Antes da perita entrar no dia que ia ter, que a perita entrou junto, que ela era chefe geral, era a pior perita lá. Ela entrou e ela ajudou. Ela falou assim, gente, libera ela. Se o médico já deu, já liberou, já está tudo liberado, então vamos liberar ela. Ela tem que retornar. Aí botou para o retorno, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Estou até hoje, né? Estou na educação, no setor de educação, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Mas passei por um monte de coisa, chiei, chorei, sofri, mas mesmo assim aconteceu, a bênção chegou porque Deus teve misericórdia, Deus sabia de tudo que eu estava passando. Né? Jesus estava sempre comigo. Mas vamos continuar para reforçar o que eu falei. Lá em Hebreus 35:36, diz, por isso, né, não abram mão da firme confiança de vocês. Ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, depois de terem feito a vontade de Deus, alcance o que ele prometeu. Olha a palavra forte. Gente, Hebreus 35:36. Olha, está falando tudo o que a gente está falando aqui. Que para que, depois de terem feito a vontade de Deus, alcance o que ele prometeu. Amém.
E com certeza chega tudo, mas depende da gente também, né? Vamos deixar nosso coração tentar tirar, pedir a Deus para limpar nossa alma. Eu sou uma pessoa que, como diz as pessoas, minha irmã fala para mim, você tem pavio curto. Eu estou pedindo a Deus, que pavio curto é esse? Não quero ter pavio curto, não. Senhor, me dá mansidão do espírito, me dá mansidão, por favor, preciso de mansidão. É isso, é tudo, Deus tem tudo para nós, tudo aquilo que está, poxa, tanta coisa, tudo, e nós procuramos tudo por amor a Ele, e Ele por amor a gente, porque Deus nos ama, e ninguém quer, quem quer ficar sem Deus? Eu não quero, de jeito nenhum. A gente tem que saber esperar o tempo de Deus. E ele pode durar pouco, mas ele pode durar muito, dependendo de como nós agimos, né? Então vamos tentar agir de forma que seja tudo bem mais rápido. Bom, a palavra de Deus nos lembra que até mesmo quando achamos que estamos firmes, precisamos ficar atentos. Achamos que estamos firmes. Precisamos ficar atentos conforme alerta em Coríntios 1, 1 Coríntios 10, 12. Olha isso. Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nossa, palavra forte. É aquilo. Então, eu não posso corrigir o meu irmão de forma que ele vá... eu sou errado. Não, eu não posso, porque aquilo pode acontecer comigo. Mas eu posso chegar para ele no momento de dificuldade dele, que ele está atravessando um deserto, uma coisa difícil, está agindo diferente. Fulano, poxa, evita isso. Deus, orar pelaquela pessoa e falar com carinho com aquela pessoa. Não é chegar no meio do público, fulano, você bebe, você faz, você... Não é assim. Não. É numa hora em que é a hora certa de Deus, falar com a pessoa na hora certa. Porque Deus vai falar por você, não é você, não. Não é nós. Com certeza, isso aqui é um canal de Deus, é um canal que Ele está presente, Jeová Jireh e Jesus Cristo. Pode ter certeza. Isso aqui é propriedade do Espírito Santo. Ô Deus de poder, que tira o véu que cobre aquilo que o Senhor tem para a gente, do ouvido, dos olhos, do coração. Eu te peço para mim e para todos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, gente. Obrigada aí.